Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast, começando mais uma edição especial Expo Inter, né, Bruno? Buenas, vamos que vamos com tudo, começando aqui Expo Inter, né, vocês vão nos ver no estúdio, vão ver muitas coisas gravadas e por bastante tempo, né, a gente vai fazer uma série de entrevistas aí durante o período de Expo Inter, então a gente está gravando aqui finalzinho de agosto, começo de setembro, então vocês vão acompanhar muita gente boa passando por aqui, muita conversa e falando muito aí de pecuária, agricultura, negócio, Rio Grande do Sul, Brasil. Até de tarifácio daqui a pouco. É de tudo um pouco, né? Não, e para colocar um texto pessoal, hoje a gente tá aqui no estúdio, mas nós vamos também ter um estúdio dentro da Expo Inter. Então, como a gente vem aproveitando as pessoas e os lugares, como a gente também tá transitando em Porto Alegre, então a gente aproveita os espaços, os lugares e sempre para trazer gente boa, né? E como a Expo Inter e as feiras, de maneira geral, traz muita gente, a gente aproveita nos momentos para estar aqui, que é um pouco da história de hoje, né, Bruno? Isso aí, hoje nós estamos com a turma da Orienta Inteligência Pecuária. O Gabriel e o Eduardo vão contar um pouco da história deles, da trajetória, da caminhada, né? A gente vai falar bastante de pecuária, de informação, de dados, de números, né? Das dificuldades do campo, da Só dificuldade coisa fácil hoje. De contador. Os caras resolveram o problema barbadinho, agora, né? Seus problemas acabaram, aqui vem a solução. Então a gente vai estar conversando com a turma. Guris, satisfação, obrigado por estarem conosco aí, obrigado por vir compartilhar a história de vocês. Bacana aí, pessoal. É um prazer imenso para nós poder estar aqui com vocês falando de um assunto tão importante, né? É um divisor de águas. Eu acho que a gente está num momento em que a gente precisa começar a olhar a nossa propriedade rural, seja a nossa agricultura, a nossa pecuária. A gente precisa começar a olhar ela de uma forma mais empresarial, mais empreendedora, e perder o medo de enxergar os números. Eu sei que muita gente não quer falar do assunto, porque não quer muitas vezes enxergar o que ela sabe que está acontecendo, né? Então, e a gente está aqui para isso, para ser um auxílio, para ser um apoio, porque a gente quer ver a pecuária para frente, a gente sabe o quanto que ela pode dar, então a gente quer compartilhar com todos essa experiência que a gente tem e poder ajudar o máximo de produtores possível. Boa. Exatamente. E muito obrigado pelo convite. É uma enorme satisfação. A gente sempre acompanha viajando no carro, em tudo que é lugar. E tá nessa mesa aqui um pouco dá um nervosismo, mas ao mesmo tempo é muito satisfatório. Muito obrigado mesmo. Bárbaro, vamos. Tamo aí. Agradecer também os nossos parceiros, né? Obrigado vocês por terem aceitado o convite, sabe, nas agendas corridas, a mais na feira, conseguimos laçar os homens pra estar aí com a gente. E agradecer os nossos parceiros aí, Next 360, nosso parceiro aí, se você tá precisando de soluções financeiras para sua propriedade, entender um pouco mais, entre em contato com eles. E também a Sunny Esteban, a maior franquia de moda equestre do Brasil. Então, se você quiser saber mais também na Sunny Esteban, entre em contato, @sunnyesteban, no Instagram, @inex360. E também a CIA Brasil, CIA Serviço de Inteligência e Agronegócio, empresa igual eu e o Bruno a gente trabalha. Então, se você quiser saber mais também sobre a CIA, sobre como implementar bons projetos na sua fazenda, na sua propriedade, também entre em contato conosco, @CIA_agronegócio no Instagram. Bora lá? Boa, vamos. Guris, como é que nasce a Orienta? Qual é a ideia? O nome dá um indicativo, né? Como é que nasce, como é que vem o nome, o que faz a Orienta? Beleza. A Orienta, na verdade, ela é uma empresa que nasceu porteira adentro, tá? Ela não nasceu da ideia de construir uma empresa para entregar algo para o agro, né? A Orienta nasceu, dá para dizer que foi há 10 anos atrás. Ela começou a entregar esse conhecimento há 5 anos, mas há 10 anos atrás, no intuito, né, na busca de começar a entender melhor a produção das propriedades que eu trabalhava, né? Eu comecei a ir atrás de tecnologia, ir atrás de software, mexendo com planilha. Porém, há 10 anos atrás, eu, como consultor das propriedades, né, eu tinha um dia corrido demais, porque era eu que saía para comprar boi, eu que tinha que vender boi, eu tinha que mexer com pastagem, tinha que mexer com pessoas. E no meio dessa correria toda, eu cheguei à conclusão que é humanamente impossível eu cuidar da operação e, ao mesmo tempo, chegar no final do dia, ter todos os dados necessários que se constroem naturalmente na fazenda durante o dia, né? Inicia com o nascimento, tem uma morte, tem uma troca de pasto,
tem uma série de coisas e era humanamente impossível eu chegar no final do dia, estar com uma cabeça tranquila para poder organizar aquela informação e gerar um dado que fosse útil a curto prazo, né? E aí, nessa caminhada, eu implantei sistema, implantei software e não conseguia fazer as coisas andar. Eu tinha a tecnologia, mas eu percebi que o gargalo estava no processo. Tá? E aí eu cheguei para um dos proprietários de uma fazenda que eu trabalho até hoje, eu cheguei e falei para ele, eu digo, olha, eu já estou há 1 ano aqui, mais de 1 ano, e eu não consigo fazer as duas coisas. Para ter o dado, né, que esse empresário ele queria um dado mais fino, ele queria acompanhar a evolução da fazenda, ele queria saber, tá, mas como que tá indo? Ele chega, não, o gado tá bonito. Sabe? É muito empírica. O cara nem tá na fazenda, né? É coisa do técnico, né? Olhar o bicho, olhar o entendeu? animal. Aí é muito empírico. Compramos bem esse lote, mas e aí quanto que nós já produzimos? Nós estamos indo bem, esse bonito que tu tá me dizendo é bom, eu queria enxergar esse bonito que nós estamos olhando que tá bonito. E aí eu comecei a perceber que realmente isso precisava ser um setor da fazenda, que eu não ia conseguir entregar. Daí eu cheguei para o empresário e ele, cabeça muito aberta, ele, não, então se o limitante está aí, nós vamos colocar uma pessoa responsável para construir o dado. Né? E eu acredito nisso, ele falou, porque o limitante do nosso lucro não pode estar nessa pessoa. Para mim, a informação é o mais importante. Se essa fazenda não puder pagar a informação, esse negócio aqui não serve para mim. Ele foi muito categórico comigo. Digo, não, se o limitante... eu vou ter o custo de ter uma pessoa para construir a informação. Daí já... Eu mesmo tomei um choque, sabe? Porque quando eu iniciei a minha parceria com ele, ele criou, botou escritório, coisa, eu digo, esse monte de custo na pecuária, né, cara? Eu fiquei pensando, né? E aí, o próprio técnico mesmo já começa a olhar, que vai pagar para te ver, a gente vai evoluindo, né? Daí ele falou assim, não, esse negócio ele tem que pagar a gestão. Se não pagar a gestão, esse negócio não serve. Que negócio é esse? Que a gente tem 2, 3 mil animais aqui e eu não consigo pagar um número. Que é bonito e na hora de olhar para os números não é tão assim. Patrimônio gigante em área. Muitas vezes. Isso aí. Dado, tudo, né? Aí entrou o Gabriel. O Gabriel dava suporte numa empresa de software, ele ainda bem mais novo, veio, a gente bateu um papo e ele quis fazer parte desse projeto. Eu digo, bom, eu tenho uma pessoa que mexe com tecnologia, na época eu tinha 40 anos, eu sou de uma geração, não sou tão violento assim na tecnologia, né? Então eu já gosto mais da ação, e aí eu acho que a gente conseguiu unir. Daí entrou o Gabriel, aí não tinha desculpa mais. O software estava alimentado, a gente começou a processar, tá? E eu comecei a entregar relatórios que o software proporcionava para nós. Só que o software ele proporciona relatórios isolados, um GMD, o estoque. Taxa de lotação, enfim. Pois só que para a gente interpretar uma fazenda e levar ela em dia, tem que ter um método. Mas e isso ainda num software, já era um software próprio? Já era não, software do mercado. Não, software já, os animais 100% com chip, coleta eletrônica dos animais de 100%, né? E, então, isso aí a gente, todos já os nossos... Tu tá falando aí 10 anos atrás, isso já é bem para frente, né? Em termos de gestão de fazenda. Isso aí. Num espaço que é curtinho, 10 anos, mas isso vem vindo muito dos últimos tempos para cá. Né? A fazenda já tinha... eu fui um dos precursores, eu acho. Os chips mais antigos já liam de forma bem mais lenta. Mas aí foi isso aí. Daí, o que acontece? Daí a gente tinha todas as informações, o software todo alimentado. Tá? Aí eu chegava para o Gabriel e falava, Gabriel, eu quero uma informação assim. Vamos dar um exemplo aqui. Gabriel, eu quero saber desse lote de animais aqui, eu quero saber, ele deu um GMD de 800 gramas, por exemplo, tá? E eu disse assim, bom, eu para mim tomar decisão, porque a informação é para mim fazer alguma coisa. Eu digo, Gabriel, eu quero saber quantos animais estão performando até 300 gramas, porque daqui um pouquinho, se eu tirar esses 300, eu tô com todo mundo nos 800. Só que ali eu estava em 600. E eu digo, eu não posso tomar uma ação que eu tenha que corrigir a nutrição de 100% do lote. Não é... Aí ele diz, não, mas o software não dá isso. Aí ele tinha que ir lá, exportar todo aquele banco de dados e filtrar separado.
E por aí foi, uma série de decisões que eu pedia para ele, e aí a gente foi, aí trocou de software. E depois trocou de novo e nenhum entregava. Aí chegou num ponto que a gente desenvolveu um Power BI, e digo, pai, em vez de nós ficar brigando, vamos... Aí a gente foi amadurecendo. A gente usa uma plataforma, a gente usa um software, mas aí a gente foi para um Power BI. Para quê? Para ter as informações de uma forma didática, que eu conseguisse tomar uma decisão rápida, que fosse atualizado diariamente, né? Porque a gente também aprendeu que fazenda tem que atualizar diariamente. O nosso funcionário ele não tem capacidade de organizar a informação para te entregar toda semana. E tem que ser uma informação que venha bruta. Se ele te entregar o que ele coletou no dia, uma caderneta, nasceu 50 bezerro aqui, tá? Filho da mãe e tal, pronto, ele só manda foto lá para nós. Nós processamos o sistema. Então a gente foi tentando fazer a gestão sem tirar a essência do campo. Interferiu menos ali. Por quê? Porque ali não dá para interferir. Está cada vez mais escassa a mão de obra da porteira para dentro. Então, se eu quiser propor um projeto de gestão e falar que ele tem que contratar uma pessoa, que essa pessoa tem que ter esse nível, não vai acontecer. E aí, quando é que vocês dão a virada para a empresa? Porque até então está trabalhando para atender demanda do negócio de vocês, isso ali aí, que vocês atendiam. Isso aí. Aí depois que a gente amadureceu, que a gente criou uma métrica, isso aí tem 5 anos atrás, aí a gente, vamos botar uns 6 anos atrás, a gente se olhou e disse, cara, o maior gargalo não está na tecnologia, Gabriel. O maior gargalo está no processo. Eu acho que a gente tem um produto e eu quero ajudar todo mundo, porque está todo mundo gastando dinheiro de forma aleatória. Eu acho que a base do crescimento, porque a gente conseguiu tomar uma série de decisões, inclusive pegar fazendas que estavam arrendadas de um grupo e dizer, encerra isso, aqui não produz. Desse jeito, se não investir, não produz. Aí eu digo, Gabriel, a gente tem um produto. Ele nasceu e a gente está com o nenê na mão aqui e eu acho que a gente pode fazer isso aí uma coisa legal. E aí a gente construiu a Orienta, né? Por que Orienta? Né? Porque, de fato, é orientar. Né? Orientar o produtor a tomar uma decisão, acompanhar o seu negócio. E a inteligência pecuária é porque a gente acredita que gerir uma empresa a partir de dados é uma decisão inteligente. E você falou que o problema está no processo, mas que processo específico? Assim, em coletar o dado, em manipular esse dado, em gerar indicadores? Onde é que vocês enxergaram? Assim, onde é que está o grande gargalo dentro das fazendas, dos negócios? Falar assim, não, isso aqui todo mundo está querendo, mas ninguém consegue entregar, então tem uma brecha de mercado que dá para a gente entrar. Eu acho que tem 2 gargalos. Tá? O primeiro gargalo é realmente os processos para construir a informação. Né? Você fala em relação a... Que, por exemplo, GMD, o controle de estoque, esse processo todo assim, dos animais, de brincar os animais, de ter informação, ou não, de ter o número para dentro do aplicativo, do software, enfim. Eu acho que começa por muitas fazendas não tem nem mão de obra para processar esses animais para dentro do sistema. Chega lá e toda a tecnologia, bem ou mal ainda, chega ali, dá uma trancadinha, e tu imagina tu com a mangueira cheia de gado, né? Teus peão ali já meio desconfiado daquele negócio, e aí tem que dizer, não solta, porque não deu certo, que trancou o negócio. Acontece, é o que mais acontece, entendeu? E aí o cara já se enoja daquele negócio, e já abandona. Não, isso aqui é problema, e já abandona. Então, e aí, enfim, tem uma série de coleta de informação, porque a gente, além de construir as informações produtivas, a gente também constrói, a gente alimenta também toda a tecnologia que aquele número, que diz respeito àquele número. Por exemplo, a gente alimenta a chuva. Se eu chegar num número de uma fazenda que produziu 200 quilos por hectare ano, com que clima? Com que nutrição? Mas aí tu tá indo lá para a parte de análise já, né? Não. É que são dados que são alimentados, entendeu? Mas vocês fazem... Para fazer análise. Só para mim, para quem tá nos ouvindo, assim, tu vai fazer vocês têm a parte de análise também, que entra a parte de inteligência, quando eu tenho os dados. Vamos explorar um pouquinho mais essa parte que para mim é super gargalo, que é a parte de input dos dados ainda, né? Sim, criar, fazer isso aí. Tá, como é que eu saio? Porque o passo de todo mundo, o cara, quando vai para alguma coisa, vai para um Excel da vida e tem as mesmas dificuldades de alguém tem que pesar, alguém tem que anotar, alguém tem que mandar aquela foto ali, né? Ou alguém tem que fazer a anotação. Como é que vocês tratam isso hoje, assim? Que é essa chegada da informação. Eu sou um cara lá, eu sou um produtor. Qual é o nosso grande gargalo como produtor? Cara, não tenho ninguém para fazer para mim.
para anotar, né? Para pegar o dado. Aí depois a gente vai na análise. O que acontece? Como eu vim também numa empresa de software, na época tinha muita gente que contratava a ferramenta, mas para saber, por exemplo, para na consciência dele, ele saber que ele está tendo um certo controle. Só que a pessoa não sabia o que informações tirar, não sabia que metodologia utilizar de pesagem, não sabia que horário. Então, é uma série de fatores que faz com que, por exemplo, se uma pessoa que quer simplesmente ter o controle, buscar uma ferramenta em mercado, um sistema, um software, contratar gente, é que nem trocar um pneu. Tu tem a chave de roda, se tu não souber usar aquilo ali, não funciona. Então, a Orienta, ela vem justamente para guiar e trazer com que o produtor realmente tenha o resultado do negócio dele. Porque te explicando como que funciona todo o processo desde o início, que eu acho que é importante, que a primeira coisa que a gente faz na propriedade é cadastrar todos os animais individualmente. Ou seja, cada animal recebe um brinco visual e um brinco eletrônico. Por que do brinco eletrônico? Além de trazer uma agilidade muito grande na coleta, também evita erros. Por exemplo, tem muita gente que olha um brinco 2018 e escreve 2019. Ou cadastrou 1000 animais, daqui um período ali, 40 dias, veio novamente os animais da mangueira, tem 5 animais que perdeu a identificação. Eu vou ter que recadastrar novamente. Então, de 1000 você torna 1005. E daí já não começa a fechar o estoque. Então, no momento que tu tem 2 identificações, se perder uma, tem a contraprova. Tu busca pela outra. Perder as 2 é muito improvável que vai acontecer. Então, a primeira coisa que a gente faz um inventário geral de todos os animais. E esse inventário, esse cadastro é feito pela Orienta, tá? Pelos nossos técnicos, onde a gente cadastra. Essa daqui é a vaca 2018, a vaca Braford, está no lote X, está prenha, está vazia, veio de tal fornecedor, está em tal lote, o peso dela, ou seja, a gente cria o CPF daquele animal. E daí, no final dessa auditoria que a gente realiza, a gente já dá o primeiro retrato da propriedade. Que o que é? O que tem da porteira para dentro? Hoje tu tem 1000 animais estratificados nessas categorias, nessa faixa de peso, e o valor do teu estoque vai estar valorado neste valor. Que o que é? Por exemplo, como a gente tem individualmente todos os animais, macho de 0 a 12, a quanto que eu coloco? Coloca 13. Fêmea, 12. E assim a gente vai valorando e chega num valor. Por exemplo, eu tenho 1000 animais que o meu estoque vale 3 milhões, por exemplo. A partir daquele momento, todas as movimentações que acontecer no estoque, morte, nascimento, compra, venda, transferência, é responsabilidade da Orienta alimentar, processar e devolver os relatórios. Porque como que funciona para o pessoal conseguir enviar essas informações? Neste mesmo momento que a gente faz o inventário, que é o processo de diagnóstico que a gente está fazendo, a gente vai cadastrar todos os animais, a gente vai cadastrar todas as áreas, porque além de eu saber o inventário que eu possuo de animais, eu preciso saber em que áreas que eu estou utilizando. Daí eu preciso saber que aquele talhão 1 é 80 hectares e que ele utiliza somente no verão, por exemplo, ou somente no inverno. No inverno é a pastagem, no verão é soja. Então eu sei que aquela área ali, a utilização dela não é 365 dias. E daí a gente faz uma classificação de todas as áreas para a gente chegar em realmente quantos hectares eu tenho disponíveis para me chegar na minha produção de quilos por hectare. Claro. Aí tu vai começar a juntar lá no Eduardo que nós vamos botar. Tá, Gabriel, mas aí tu tirou, o que tu tá fazendo é tirar vocês estão tirando um baita de um pepino do cara, porque essa história do deixa que eu faço, eu controlo, mas o cara te avisa de lá. Como é que é essa relação? Sim. Hoje o que acontece? Cada propriedade tem um grupo de WhatsApp, tá? Onde nesse momento lá do inventário que eu estava te explicando, diagnóstico, além da gente fazer o levantamento das áreas, treinamento de equipe, a gente treina exatamente como que o pessoal faz para enviar esses dados para nós. Só que eles enviam de uma maneira bruta. A maneira deles, Na maneira deles, exato. Por exemplo, hoje choveu, de manhã já coloca lá 40 milímetros, 30 milímetros. Eu vou colocar sal nos potreiros de tarde. Chega no final do dia, já coloca. No açude eu botei 12 sacos, na taipa eu botei 15. E é as informações pelas quais eles conseguem muito mais fácil nos alimentar. Tipo, morte. Morte a gente só baixa perante uma foto do animal morto aparecendo a identificação visual. Ou seja, no momento que eu faço aquele inventário dos meus animais... A cobra matou e o animal sumiu e ninguém sabe. Exatamente. No momento que eu faço aquele inventário dos meus animais, como eu te disse, a responsabilidade nossa é fazer o controle do estoque. Então, por exemplo, se eu chegar para ti, eu preciso te dizer, morreram, daí tu vai dizer, tá, mas como assim morreu? Eu dizer, não, tá aqui, ó, o protocolo de todas as 15 mortes, foto, tudo bonitinho, entende? Entendi.
Tipo, O cara cada fazenda segue com o seu controle normal, do jeito que vem, mas só que ele passa a mandar isso para vocês. Porque esse é um grande gargalo, né? Porque o cara não anota, o cara anotou, ou quem é que vai depois juntar tudo aquilo um belo dia para colocar. Então aí tu tem o teu time dentro de casa que tá fazendo. O famoso tá caderninho lá que o cara inserindo. nunca acha a informação. Isso. Que você, não, tá aqui anotado. Aí você vai lá e o cara nunca consegue. E a turma, depois que começa a entender isso, porque no começo o cara senta para trás, né? De querer te enviar isso aí, de fazer, tá dando Vou trabalho. respirar, eu tenho que mandar um negócio lá no Sim. WhatsApp. É que o que acontece? A responsabilidade também de cobrar essas informações cai para nós, entende? Então, por exemplo, no início, quando, por exemplo, abrir uma fazenda hoje, quase certo que, tipo, nos primeiros 15 dias eu vou ter que estar nós instigando ele. E aí, choveu, botou sal, morreu, nasceu, transferiu, trocou de pasto, depois se torna meio uma rotina. Porque, na verdade, no fim, cai como um controle operacional e depois técnico-financeiro. Assim, Sim, um pouco até aqui é só gestão. Até aqui é só operação, não tem nada de Operação, inteligência no exato. negócio. Não, o braço aqui é a operação, que, por exemplo, de manhã ele tá curando umbigo, tá cadastrando os animais nascidos, chegou no meio-dia ele já envia a fotinho da caderneta com todos os nascidos da manhã. Ou seja, ele se vê livre daquela informação. É que isso aí ó, é a base da pirâmide. Se nós não tiver esse dado, Sim. nada para frente vai acontecer. Porque Eduardo, que é o grande ponto que eu digo assim, o que a gente vê de software no mercado é absurdo, e toda vez vem um melhor. Aí tu olha e diz, cara, ele é maravilhoso. Eu digo assim, ele te diz onde é que tá a vaca branca, a vaca preta, quando a pessoa... Aí eu olho, e como é que faz? Ah, não, tem que ter uns 5 caras para alimentar aquilo ali, mas isso, aquilo, o cara não vai rodar. Não vai acontecer. E assim, ó, Porque esse é o gargalo, é um problemão de todo mundo. E aí, por isso que eu tô insistindo nesse ponto, né? Que vocês conseguiram tirar essa barreira deles. Cara, só manda o base, o bruto aqui, deixa que a gente vai... E como a gente sabe que isso aí é um gargalo e isso não vai mudar rápido, por isso que eu disse sempre pro Gabriel, eu digo, nós vamos atrás do dado. Porque é o seguinte, eu não posso chegar pro meu cliente depois e dizer, olha, essa informação eu não tenho porque teu capataz não me mandou. Ele não vai mandar o capataz embora. O cara é o que domina o sistema, é o cara que faz a vaca funcionar lá dentro. Então eu não posso... Então a gente tem que fazer o nosso trabalho, alterar o mínimo possível a essência da fazenda. Essa é a nossa proposta. Entendeu? Porque a gente sabe, como a gente está ali, como o produto nasceu ali dentro, eu sei o que funciona e o que não funciona. Eu conheço 10 perfis do povo que trabalha para fora. Ele tem a limitação dele. Até um ponto ele vai. Então, só para concluir a tua pergunta, né, como que a gente faz? Né? Então, primeiro, tem todo esse fomento do sistema. Mas o mais importante para que a gente consiga usar isso de uma forma inteligente é medir a fazenda por ano agrícola, ou por ano safra. Né? Normalmente, né, isso aí depende muito de fazenda para fazenda. O importante é que tudo inicie e termine no intervalo de 12 meses. Mas normalmente aqui no Rio Grande do Sul se configura muito 1º de junho, 31 de maio. Né? Que é quando começa as pastagens, no começo de junho ali, até ali tu já desmamou tudo, tá terneirada. Então ali começa um novo ciclo, tá? Mas não é uma coisa engessada, porque hoje as fazendas estão antecipando muito também, né? Então a gente tem que fazer a análise para dizer qual é o ano, qual é o intervalo de 12 meses que eu vou conseguir medir essa fazenda. Tendo dado o filtro depois... Exatamente. Os caras querem chegar o ano fiscal, não, quero ver de janeiro a dezembro, enfim, é só ajustar. Exatamente. Então a gente cria uma métrica, a gente criou uma metodologia que vamos supor, comecei a minha safra 1º de junho, né? Então eu vou fechar o inverno, como se fosse uma safra de trigo, tá? Vou fechar o inverno, e aí a hora que eu fechei o inverno, ou se a gente fizer uma auditoria no meio do inverno, ele já sabe quanto que ele produziu naquele período. Isso aqui tá bacana ou não tá bacana? Aí, depois que tu tem essa informação, Eduardo, como é que volta? Aí vocês fazem reuniões periódicas para fechar com o cara, para sentar e apresentar o dado, mas antes disso tu tá pilotando também. Tu tá, assim, não é só no final, né? A gente não interfere tecnicamente nas fazendas, tá? Isso é bem importante deixar isso frisado. É uma coisa que eu ia perguntar tá? depois, A gente não interfere tecnicamente nas fazendas. Apesar da vontade de olhar e ver que tá ali. Não, mas assim, ó, tem muitos clientes que pedem opinião. Sim. E aí a gente fala, mas a gente tem a nossa posição dentro do negócio, tá? Quando que ele faz um fechamento, por exemplo, assim, vamos supor, uma empresa urbana, ela é medida por 12 balanços mensais, correto? Eu não consigo fazer isso na pecuária, mas eu também não posso esperar só o dia 31 de maio para ver, porque aí eu estou só analisando o que passou. Eu não consigo tomar uma decisão só para a próxima safra. Então, a gente faz conforme cada proprietário quer. Mas, por exemplo, a gente entende que
4 balanços trimestrais é interessante. Porque aí passou o primeiro trimestre, eu olho para trás e eu digo como é que foi o clima, quanto que eu produzi, qual foi a minha mortalidade, né, qual foi o meu desempenho, e também eu isolo as estações do ano para não pegar, por exemplo, um GMD que mistura azevém com campo nativo, um GMD que mistura campo nativo ou pastagens de primavera com janeiro, que é seco, com 40 graus, com a proteína já caindo. Então a gente tenta isolar para quê? Para poder ter 4 imagens que formaram o resultado da safra dele. Para quê? Para que ele olhe para aquela propriedade e diga, aqui está meu gargalo, aqui eu acho que eu tenho que investir, né? Aquele campo, o campo 10, é um campo de muito anônimo, muito grosseiro, é um campo que está baixando a produção da minha fazenda. Por quê? Porque lá cabe menos carga, por exemplo, o GMD é pior, e aí ele começa a enxergar aí ele vai chegar no final da safra, ele vai olhar para trás, vai entender tudo o que aconteceu, né? E isso aí já dá uma base muito bacana para o segundo ano. Porque aí no segundo ano de trabalho, ele já pega o primeiro trimestre e diz, nós temos que mexer aqui, senão, o que nós vamos fazer? Vamos supor que a gente fechou aquela safra ali, deu 190 quilos por hectare ano. Aí ele vai chamar o consultor dele e vai dizer, o que nós precisamos mexer? Aonde que eu vou mexer que para cada R$1 aplicado vai me dar retorno mais rápido? Porque para mexer tem 300 coisas, a gente não consegue mexer, não fazendo num ano, né? Mas ele consegue dizer aonde que vai dar mais impacto para mim? É mexer na lotação. Daqui a pouco estou com o meu desempenho, né? Não adianta ficar dando sal, se eu tenho meio A por hectare, eu tenho 0,7 A, entendeu? Eu precisa caber gado ali, senão não vai produzir, né? Então é essa imagem que a gente tenta deixar claro. Isso aqui é um número abaixo da média, isso aqui está depuxando. Aí ele já consegue criar um variável para a equipe dele, porque ele sabe um variável em cima de quê? Não tem como criar variável na soja, tu consegue criar, a meta esse ano é passar de 60 para 65 sacos, aquele estalhão ABCD está puxando nós para baixo, e aí ele vai lá e toma as ações, né? Quem é o perfil do cliente de vocês? Eu sempre pergunto isso. Quem é o cara que vem para esse tipo de serviço? Eu acho que o perfil do cliente é aquele que está, assim, o primeiro, lavoureiro, empresário, que não tem medo do número, sabe? E um médico, um advogado, né? Porque eles, de fato, eles querem enxergar. E a gente quer mostrar, porque o produtor mais tradicional, que passou a vida, que opera a sua fazenda, né? Ele tem um pouco medo desse novo, né? E isso aí é uma coisa que dá uma segurada nele. Por quê? Porque ele não está... É medo do novo ou é medo da realidade? Não sei. Não sei. Então é isso aí. A gente gostaria que todo mundo enxergasse isso como a base da pirâmide, né? Porque, por exemplo, se tu tem clareza das tuas necessidades em termos de número, tu compra uma carga de sal que é hiper cara com mais segurança, porque tu sabe que aquele produto é para resolver aquele problema. Não fica naquela coisa assim, segura aí, quando estoura, não, agora eu vou comprar. Daí já passou. Ficou mais caro. E aí ficou mais caro e aí você não consegue voltar atrás. Exatamente. Né? E uma coisa é essa questão do estoque também, que às vezes você se ilude achando que tu fez um monte de dinheiro e aí no final das contas ou foi uma valorização do estoque, uma queima de estoque te botou mais dinheiro no caixa. E no final o teu negócio às vezes tá andando para trás e o cara nem percebe, né? E aproveitando que tu falou em estoque, um dos maiores problemas que a gente identifica é exatamente a questão estoque, que é a questão que era para ser mais fácil dentro da propriedade e é a que nunca fecha. É muito difícil chegar numa propriedade e dizer, não, aqui não me falta nada. Sempre falta. Até porque esses controles, até a gente já fez algumas vezes, né? Controle automatizado, sempre dá furo, né? Você vai e desconta a mortalidade ou compra, não sei o que, chega no meio, se o sistema fica travado nisso aí, né? É muito fácil de dar furo nessas. E aproveitando o que o Eduardo falou, por exemplo, esses fechamentos periódicos, o que acontece? Por que é tão importante a gente fazer esses balanços, digamos, trimestrais, o período que o produtor conseguir logisticamente executar? Que além de tu saber a tua produção, tu também consegue fazer o fechamento do teu estoque. E, por exemplo, nesse período aqui era para passar 1.790 animais. E daí tu chega lá e tem 1.785, tá faltando 5. Quem são esses animais? Daí, com esse controle, a gente consegue entregar. Não, tá faltando a vaca 1418, tá faltando o boi lá, tá faltando o terneiro, estavam nesse slot. E daí, o pessoal consegue ter tempo
para ir atrás e procurar. Agora, se a gente não faz esses balanços durante o ano, vai chegar no final lá da safra, vai dizer, tá faltando 15. Mas tu não sabe, podia ter faltado no primeiro mês, como poderia ter faltado. Tu fica meio perdido. E assim, ó, a hora que ele sabe que vai ter um balanço a cada 3 meses, que vai... moço, Controle é outro. a tocada é outra, viu? Não, claro que é. A tocada é outra. Claro que é. Aí ele já sabe, entendeu? Então mortalidade. Ele sabe que vai aparecer um número, que vai ter uma reunião na fazenda que vai falar da mortalidade. Porque é incrível, né? Numa fazenda médio, grande, morre um. Às vezes, não morreu muito. Chega no final do ano para ver quanto que dá. Não, e morre muito mais do que imagina. É que como vem pingado, tu acaba não somando, entendeu? Claro, não. Isso Isso aí, e às vezes representa você muito. pega essa época que tem muito problema de pneumonia, né? Pastagem de inverno e tudo, você começa a ver. Esses dias eu tava comendo numa fazenda mesmo. No final, assim, da reunião, aí o produtor falou assim, como é que tá a mortalidade aí? Vamos dar uma olhada. E aí nós tava conversando, tava passando batido o dado, né? Quando ele fez o dado da mortalidade, tinha morrido 11 no último mês e meio. Aí nós olhamos assim, tipo, a meta era 30 animais no ano. Falei, mas em um mês e pouco morreu quase 30% que era pra morrer no ano. A expectativa, né? Daí vai atrás, e se ninguém fala, ninguém levanta informação. É a gestão na mão, né? Tu realmente fazer uma gestão baseada em número, olhando e todos os indicadores. E aí entra, acho que num ponto que tu comentou, né, Eduardo? Assim como o cara fica espiado, fica se cuidando, é uma forma também de tu engajar o funcionário, né? Hoje aqui, todo mundo que se passa aqui diz assim, cara, mão de obra. Mas é mão de obra em todos os setores, em todos os lugares. E essa é uma das maneiras, né, das que eu acredito, né, cara? Quanto mais o cara participa, mais ele tá dentro, mais ele entende, mais comprometido ele tá, porque ele tá enxergando. E todo mundo quer um cara que vista a camiseta, mas ninguém quer passar. Se tu não passa informação, tu deixa o cara ali o processo, não tem como o cara te ajudar também. Mas então isso traz o cara pro jogo, traz o funcionário pro jogo. Claro, Né? eu acho que isso aí também é muito culpa nossa. Por quê? Porque quanto menos tu exige dele, menos importante ele se sente dentro da empresa. Ele não se sente importante. A minha função é subir nesse cavalo e ir lá. Agora, ele quer conversar, ele quer aprender. O cara tá vendo, né? Ele quer ser cobrado muitas vezes, só que ninguém sabe o que cobrar. Chega lá no galpão, não tem o que conversar. E aí, como é que tá? Choveu? Não, tá bom. Pois é, essa seca aí, né? Que ano difícil. Rapaz, e a conversa não sai disso aí. Não, e o nível, da falando dos funcionários, mas no nível até das conversas entre os pecuaristas, acaba sendo isso aí, né, cara? Eu falo isso, a gente tem que subir de nível, né, na conversa. Porque a gente tá conversando às vezes, se subiu, se tá caro, se tá barato, é sempre o preço o problema, sobe o preço, nunca tá bom, e é nosso nível de conversa, que a gente não tem os números na mão e diz assim, cara, esse ano foi ruim, esse ano nós batemos só X%. Qual é a média qual é o indicador que vocês usam aí? Me dá alguns indicadores, vamos subir o nível então, me dá alguns indicadores de vocês, métricas aí que vocês têm usado, e o que é o nível desses produtores que vocês acompanham aí? Quilo por hectare, GMD, como é que vocês estão trabalhando? O que é o... O que vocês entregam, assim, ó, cara, quando eu sento no trimestral, além da mortalidade, que outras coisas eu tô olhando e... É que hoje o que acontece? A gente não entrega informações, digamos, isoladas. O que a gente faz é tentar com que a nossa entrega seja que nem ele lê um livro, em capítulos. Então, ele começa entendendo o estoque, como que iniciou, como que tá ali. Depois ele vai para as análises de compra, que daí vem quanto que ele comprou no período, quanto que chegou já com o valor do frete, comissão, quanto que chegou o valor do quilo final, peso médio de compra, quanto que ele gastou em aquisições de animais, quanto que ele investiu. Fornecedores, faixa de peso por fornecedor, que às vezes tu compra, eu comprei do José lá, daí o corretor lá, né, esses miudinhos, vai. Daí lá a gente consegue ver isso daí. Toda análise de venda, toda a questão de produção, que daí é de fato, quanto que ele produziu naquele período, com quantos animais, que área que tinha disponível, qual que é a minha produção por hectare que eu tive naquele período. E durante todos os períodos que eu estou avaliando até o momento. O desempenho por faixa, que é que nem o Eduardo falou no início, às vezes tu é uma ponta só que está desempenhando abaixo do que tu deseja. E daí a gente consegue identificar quem são aqueles animais. Toda a parte, no caso de reprodução, acompanhamento reprodutivo, porque isso daí a gente faz o acompanhamento sempre conforme cada manejo. A gente sabe a qualquer momento quantas fêmeas foram expostas, quanto estão inseminadas, quanto está faltando fazer diagnóstico. Os resultados por lote, score corporal, faixa de peso, inseminador, touro, partida. Então, é uma série de indicadores assim que trazem com que a gente consiga entregar o resultado, de fato, que está tendo. São os meio do caminho que vai chegar no resultado final. De período a período, Exatamente. Entendeu? A gente vai fechando etapas e vai olhando para trás. Porque se eu chegar para o empresário, que nem eu comecei lá na conversa, e eu chegar e falar para ele assim, ó,
GMD nos terneiros da pastagem deu 1 quilo. Para ele isso não é uma informação que é válida. O que eu tenho que chegar no final da minha auditoria de inverno, diz, olha, terminamos a auditoria de inverno, né? Nós trabalhamos com uma lotação de 2, 3 terneiros por hectare, 2 UA, né? Nós tivemos um desempenho médio de 830 gramas, né? E isso nos levou para uma produtividade por hectare no inverno de 300 quilos, né? Por exemplo. Isso aí aconteceu em cima de pastagens de azevém, que nós trabalhamos com 100 quilos de ureia, suplementamos com um produto 0,1 ou 0,2, um energético, né? Isso aí aconteceu num clima que choveu no período 300 milímetros, distribuídos desse jeito, né? Essa pouca chuva aqui no começo atrasou a saída das nossas pastagens, por isso que a gente encurtou 1 mês a nossa safra de inverno, que era para ser de 4 e ficou de 3, ou seja, ele entendeu. E dentro da nossa expectativa, que ele desenhou com o técnico dele, que era produzir, talvez, 400 quilos por hectare, a gente ficou X% aquém do que estava projetado, ou seja, né, dá tempo de corrigir, para toda a projeção que vocês têm para a safra, para que vocês atinjam o objetivo, vocês vão precisar corrigir esse gap de X no resto dos períodos, entendeu? Então a gente dá essa base. Perfeito. O nosso pessoal gosta de se situar. Vamos pegar, se tu lembra de cabeça aí, Gabriel, vê se tem o que é o maior performance. Vamos pegar GMD, pega de um cara de recria. Qual é o melhor aí de vocês fazer um benchmark, assim, o melhor produtor de vocês. Eu te entendo, Eduardo, tem as condições, mas vamos pegar dados, o melhor e o pior. Quanto que esse cara bota de ganho por dia e pior? De ponta a ponta desse. Ponta a ponta. Todo ano, safra. Pode ser um período de inverno. Com suplemento ou sem suplemento? Eu sei que mas o que tem na cabeça para nós? Claro que tudo vai. Mas hoje, quando a gente fala em dados gerais, o cara, 1 quilo é 800, é quanto? Cara, esquece que os caras não tiram o quilo. Categoria. Nos nossos lá. Então é um pouquinho disso aí, sabe? Claro que tudo vai mudar, porque a gente tende a botar tudo no mesmo balaio e fazer o medião, né? Eu não tenho, claro, quando tu começa a estratificar. Mas dá um cenário de uma. Vamos pegar uma fazenda tradicional, fronteira oeste do Rio Grande do Sul, de recria. Que esse cara que compra terneiro compra terneiro no outono e vai vender na primavera, o que ele bota de peso no inverno? Geralmente o que acontece? Quando ele compra os animais, muitas vezes ele não tem pastagem ainda. Então neste período ali, muitas vezes ele empata ou ele ganha de 100 a 200 gramas, colocando uma média. Ou perde. Quando ele entra na passagem de inverno, até o final, geralmente um manejo de recria tu vai ficar na faixa ali, se tu conseguir 1 quilo tá excelente. Mas geralmente fica entre 800 e 900 gramas, quando muito bom. Esse é o melhor, vamos dizer, o que vocês têm Exato. Tá. Daí tu sai da passagem de inverno, muitas vezes, se ele trabalha, digamos, com anual, ele também tem um outro vazio ali. Daí então tu fica fazendo fica oscilando. Mas vamos considerar que ele saiu da passagem de inverno e já entrou numa braquiária, entrou num pastejo melhor. No final, vai ficar na casa de 600, 700 gramas. De ponta a ponta, considerando o período antes das pastagens, considerando a pastagem, considerando o pós. Uns 200, 240 quilos ano, mais ou menos, isso aí, no animal desse. Esse é um dos melhores produtores, entende? Senão o pessoal que está nos escutando vai ficar bravo com nós. É que o que acontece, né? Isso aí a gente está medindo a fazenda. Toda a recria. Evidente que a gente tem um lote de cabeceira que vai dar 1,2 kg. Tem um monte de gente escutando aí que vai dizer, não, mas os meus ganha. Só que a gente não passa pano em nada. Sim. Vai aqueles refuguinhos, comprei e faz parte do meu processo. Tem que ir todo mundo. Não, e é o fechamento do ano, né? Aquilo ali. Então não adianta nada você... não, beleza, tem uma área lá que estourou o ganho de peso. Ótimo, beleza, deu. Mas o todo não é isso aí, né? Eu pergunto essas informações porque o cara tem uma noção, porque senão o cara faz a conta, não, eu boto aqui, vai dar tanto, né? São tantos dias, dá 1 quilo vezes tanto, paguei tanto, eu tiro isso aqui. 50% de margem. Não dá. Não é assim. Não é todos, porque tem a cola, tem o que morre, tem o que... Na média, no geral, o cara bateu. É isso aí. Não, vou botar aqui, eu dou uma suplementadinha no final, ele dou uma empurradinha neles, porque eu vou... Não vai. Essa forma de interpretar essa leitura que o Gabriel comentou é muito importante. Isso aí aconteceu muito comigo. Compra, normalmente...
com exceção da serra, assim, que as pastagens dão bem no cedo, o cara compra, desce do caminhão em cima da pastagem e sai performando, né? O que acontece? O animal entra no dia zero, desmamado, ele perde 20 quilos. Ele perde 20 quilos, né? Só que quando eu vou fazer o fechamento da safra, vamos supor que a minha corrida começou 1º de junho. Chegou dia 30/9, eu tenho que analisar do dia que ele chegou. Eu vou ter a análise da pastagem, mas quer dizer que os primeiros 30 dias, normalmente, ele está recuperando o peso que ele perdeu. Ele está gastando 1/3 do custo do inverno dele para recuperar o que ele perdeu. Então, ele tem que dar atenção nos primeiros 30 dias. Então, mas como que a gente só conseguiu enxergar isso medindo? Isso aqui é uma falha. Porque aí tu tem que olhar o número, tá? Vamos fazer uma análise do começo da safra até o final. 600 gramas. Aí tu vai para as rodinhas, todo mundo ganha 800. Sim, eu também ganhei, mas foi só naqueles 2 meses ali, né? Só que a corrida começou lá atrás, né? Entendeu? E uma coisa que eu ia perguntar assim, então, isso foi uma das coisas que mudou na tua visão como consultor, mas o que olhar? Porque você falou, eu não tinha tempo dos números, e olhando um pouco como um todo, né? O que mudou na visão de vocês como técnico, olhando os números, na tomada de decisão, e o que vocês têm visto assim na mudança, na surpresa dos produtores, quando eles começam a enxergar esses números aí? Isso aí, para mim, eu como técnico, como consultor, mudou muito a minha relação com as pessoas que eu trabalho. Porque tudo que a gente indica é para cobrir uma dor. Entendeu? Por que nós vamos usar? E aí depois a gente usa e a gente faz a avaliação econômica dessa decisão que a gente fez. Mas na verdade, toda fazenda que eu atendo, eu tento olhar ela para de 5 a 10 anos, entendeu? Eu tento desenhar a tampa da caixa do quebra-cabeça. Eu acho que uma fazenda é um quebra-cabeça. Se tu não tiver a tampa, porque é um monte de pecinha que a gente tem que juntar, né? Então, eu acho que isso dá muita segurança na relação do consultor com o proprietário em toda a adoção de tecnologia. Isso mudou muito. Por que eu vou fazer? Por que eu vou plantar uma braquiária? Por que eu vou botar uma ureia? Porque eu preciso aumentar minha rotação, porque eu preciso melhorar o desempenho nesse trimestre. Então, tudo tem um porquê. Não é porque o fulano falou, porque o fulano disse. Então, acho que aí fica uma coisa bacana. E os produtores enxergam também na mesma coisa, porque daí faz mais sentido na hora de fazer a recomendação com os dados na mão. Né? Você falou assim, não, nossa produtividade é baixa, tá? Como é que eu aumento? Tem um limite de GMD, que nós já estamos mais ou menos perto. Tá? Para isso, eu preciso lotação alta. Eu estava revisando... A gente está fazendo um trabalho aqui, né? O estado do Rio Grande do Sul está numa discussão muito forte sobre a pecuária, né? Nós estamos vivendo um momento com a agricultura em crise, né? Essas questões de seca, a agricultura entrando em áreas extremas, vamos dizer assim, áreas complicadas, principalmente a soja, pega a metade sul, pega tudo que vem acontecendo. O arroz, né? Aumentando... com aumento de área, aumento de produção, baixando o preço, né? Então, nós estamos num momento muito decisivo agora de entrar uma safra nova, onde... Uma das alternativas para o produtor é justamente reduzir a área de agricultura e vir para a pecuária, né? Por ser um negócio mais resiliente, no primeiro momento por ser um negócio mais resiliente, mas ele tem que dar dinheiro. E a gente sabe do potencial que tem a pecuária, mas geralmente ela não é tratada como a própria lavoura né? Tanto nos controles, né, que a lavoura tem muito, mas principalmente nessa aplicação de investimento, de insumos, enfim, de tocar ela. A gente tem falado muito e tem pego os números aí das secretarias trabalhadas, né? O Rio Grande do Sul, eu tenho dito que tem que fazer uma palestra dessa aí, né? Que o Davi não se animou ainda, é a pior pecuária do Brasil, né? Para chamar a atenção e chocar, né? Nós somos um dos poucos estados que vem reduzindo o número de cabeças nos últimos anos. Nós estamos reduzindo. A nossa carcaça é a mais leve que tem, né? Nós estamos com um problema de manutenção dos produtores e dos frigoríficos aí. Tá entrando carne lá de cima toda, que os frigoríficos estão abatendo carne de lá. Então, assim, o que a gente tem que fazer para essa pecuária evoluir, a nossa pecuária mudar, né? E a gente começou a trabalhar um pouco de número e olhar, né, cara? E tu começa assim, não, tem que fazer isso, porque é a taxa de... É o desmame, não, é o percentual de vaca exposta, é o GMD, é o desfrute. Cara, aí tu começa a olhar, tá, mas o que é mesmo? O que na real a gente tem que fazer para acontecer? Né? Nós estamos, quando fala com o cara do frigorífico, eu disse, cara, eu tinha que ter carcaça mais pesada. Tá? Tinha que botar 20 quilos mais na carcaça, porque esse cara precisa um número de carcaças, porque lá... Como é que eu boto mais 20 quilos na carcaça? Que são 40 no campo. Como é que eu faço esse cara botar mais... Vai ficar mais quanto para botar 40? Mais 6 meses? Para botar mais 4 meses? Qual é o tempo? Então, nós estamos vendo assim Nós estamos indo para uma pecuária, um estímulo, né?
E eu vejo muito isso, aonde pegar? Com o que eu mudo uma realidade de uma pecuária de um cara de cria? O que eu tenho que fazer para mudar? E vocês têm, eu acho que, muita informação aí, né, Grus? Dos exemplos que tem, tu começa a enxergar onde são os principais gargalos, assim. O que é a principal dor dos caras que vocês atendem hoje? Onde é que tá o... É que assim... Primeiro é saber, tá? Isso eu já entendi, mas depois que o cara sabe, geralmente, onde é que tá? Muitas vezes na parte de lotação. De lotação, às vezes o desempenho. Então, varia muito de cliente para cliente. Mas lotação para mais? Para menos. Para menos. Sim, bem para menos. Daí a gente, tipo, temos clientes, por exemplo, que o que acontece? A gente fechou, por exemplo, uma safra 23-24, onde ele produziu 283 quilos por hectare. E daí a gente estudando aquele negócio juntamente a ele, e a gente percebeu que aonde ele deixava era no momento que terminava a passagem de inverno dele, ele não tinha base forrageira para absorver os machos. Que ele desmamava ali, colocava na pastagem e tinha que vender no momento da saída. E daí até o Eduardo levou para ele uma ideia de... Tia, vamos fazer uma área perene aqui, que é exatamente servir como um pulmão para pegar esses animais, em vez de tu vender na baixa, a gente vai colocar ali e segurar e conseguir produzir mais. Só essa jogada fez com que na 24-25 ele pulasse de 283 para 312 quilos por hectare. Então é muito pontual. Só que uma coisa que é importante falar, que a gente não entrou nisso ainda, que além da gente entregar os dados produtivos, a gente também faz a parte financeira. Porque a Orienta ela é uma empresa de serviço, certo? Onde, que nem tu falaste ali, a gente tira toda a preocupação do produtor de como que ele vai alimentar as informações e a gente, na parte financeira é igual. Então, por exemplo, a cada fechamento, que nem a gente vinha falando ali, de saber quanto que você produziu nesse momento, a gente sabe quanto que gastou também naquele momento. E chega no valor do quilo produzido. Então, daí o produtor deixa de ficar escutando, por exemplo, de um amigo, de uma roda lá que ele está escutando conversa, e o pessoal, baixou o boi, agora acabou o negócio. Mas ele não sabe quanto que está custando o quilo produzido. E já aconteceu de ter quilo produzido a R$ 4,90, R$ 5,80, R$ 6,00, e ele reclamando. Sendo que a categoria que a gente está falando está valendo 12. A gente fala aqui, pode subir 20%, 30% o preço do boi gordo, que não muda nada a realidade do cara. Na grande maioria, com a produção que o cara tem, não é isso aí. R$1 a mais, R$2 a mais, não vai mudar nada o faturamento dele no final do ano. Eu tenho falado até... Isso acontece com o leite também, com a soja também. Eu tenho falado isso aí muito, sabe? Até tem um cliente que eu vou iniciar um trabalho. E aí eu digo, vamos fazer isso, quero botar água encanada, bebedouro, vai fazer uns pastos perenes. Mas isso aí paga. Eu digo, isso aí é bobagem. Se nós não produzir, nada vai pagar. Tem que produzir. É isso aí. Entendeu? Não adianta. Então, assim, nós temos que entregar o mínimo, que é um bom pasto, um bom manejo, uma boa água, uma boa suplementação. Né? Tem muita fazenda que não precisa gastar dinheiro. Ele precisa saber quanto que ele produz e ele vai enxergar. Divide teus pastos melhor. Forma teus lotes de uma forma melhor. Deixa mais... São manejos, porque eu digo assim, eu sou daquela filosofia. Primeiro a gente tem que tirar o que a fazenda pode te dar. Se tu não está conseguindo tirar o que ela pode te dar pela natureza dela, não adianta ficar gastando em cima. Tu não sabe nem colher o nativo, básico, tu quer botar um pânico. Vamos aos poucos, entendeu? A informação te dá essa força no diálogo. Porque daí fica mais fácil, né? Te dá essa força dizendo assim, bota mais adubo, menos adubo. Entendeu? Isso tudo você olha assim, o problema não está no preço, porque a grande questão é essa, e a grande maioria dos casos é isso, a gente não comanda o preço, não vai comandar o que a gente consegue ler o mercado em relação a momento de alta e baixa, se é um momento de acelerar mais ou não, mas a gente não manda no preço, o que a gente manda é dentro da produção. E, de maneira geral, o que a gente mais vê é que o problema está dentro da porteira em produtividade. Se a gente, porque fala assim, adianta nada eu ter... O preço tá 12 e eu sigo produzindo R$1.000 de faturamento por hectare. Ou 100 e poucos quilos de peso vivo, vou chegar nos R$1.000, com 50% de margem que seja, eu tô com R$400, R$500 por hectare. Isso aí é muito frágil. Então eu tenho que ter, às vezes, 20% de margem, mais de R$5.000 por hectare, de R$6.000 por hectare, de R$10.000. Aí você coloca R$1.000, R$2.000 por hectare ano. A base ainda está em levar a produtividade para depois nós discutir, né, outras coisas, né? Exatamente. E a parte de conhecer a produção é tão importante quanto entender o resultado financeiro. Que o que a gente enxerga muito, é muito difícil tu entrar dentro de uma propriedade que tenha uma conta para o negócio separado.
Geralmente, o que paga o adubo é o que paga a creche, é o que paga a escola, é o que paga a viagem. E daí ele não consegue visualizar o que de fato o negócio está entregando. Então, quando a gente faz essa gestão para o cliente, a gente fecha resultado de atividade por atividade. Tipo, eu tenho um funcionário ali, esse funcionário ajuda na pecuária, ajuda na lavoura. É um rateio específico pro funcionário. Tem um trator que ajuda no soja, no trigo e ajuda para dar boia no confinamento. É separado também. Então, o que acontece? A gente fecha todas as atividades separadamente. Então, no final, ele vai saber, por exemplo, se é um produtor que trabalha com agricultura e pecuária, ele vai saber o que ele, de fato, rentabilizou no soja, o que rentabilizou no trigo, no arroz, na pecuária, no confinamento, na UBS, e assim todos... E no todo depois, né? E no todo, que é de fato, que muita gente às vezes sabe o que produz separadamente, mas não faz uma análise, mas e no final, quanto que está me sobrando por hectare? Que é o que a gente precisa saber. Sim. É quantos quilos a gente está produzindo por hectare, no caso da pecuária, e quanto que de fato sobrou de valor. Quantos reais me sobrou líquido por hectare disponível. Sim. E quando tem todo o ciclo, a gente constrói o número interpretando a cria, a recria e a terminação. Sabe onde é que estão os furos ali, né? Aí depois a gente avalia o resultado da propriedade, mas a gente sabe aonde que a gente tem espaço para crescer mais, entendeu? Então a gente tem que entender a empresa como um todo, mas a gente tem que entender os setores da empresa, né? Como que é a minha cria, né? Qual é a área que eu uso para cria, quanto que eu estou produzindo por hectare na cria, quanto que eu estou produzindo na recria, na terminação e na média da minha fazenda. Sim. E onde é que geralmente estão os furos nas fazendas se completo aí? O que vocês têm enxergado? Em tudo! Infelizmente, o que baixa em termos de produtividade é a cria, né? A cria é a que menos entrega, né? Porque a cria tem aquela coisa, assim, então é uma boa percepção. Relação de consumo, né? De forragem, né? Sim, para lotação baixa em relação à produtividade, para depois... Porque a gente vê, às vezes, na fazenda, dois cuidados bem maiores. Assim, por exemplo, na cria, todo mundo tá de olho na taxa de prenhez, né? IATF, quanto tá dando a taxa de prenhez, enfim, para saber quantos terneiros depois vai ter. E depois, na terminação, também tá todo mundo de olho ali, por causa, né, que o gado gordo que tá para sair. Sim, E a recria, a hora que o cara desmama, parece que ele tira um peso e atira o gado num canto lá e vai pensar nele só na terminação na frente, né? Mas tem falhas em todos os pontos, né? Tem falha em todos os pontos, eu acho. Mas isso aí é ruim, mas ao mesmo tempo é muito bom. Por quê? Porque a gente percebe, né, que em fazendas com potencial enorme, produzindo tão pouco, quer dizer, e ainda às vezes empatando, ganhando um dinheiro, quer dizer, tem muito pra gente ir pra frente, entendeu? O ruim é quando tu tá numa situação que tu atingiu, vamos botar a lavoura de arroz. Eu atingi 400 sacos de produtividade por quadra, né? 350, atingiu o ápice da minha produtividade, o preço caiu lá embaixo, não tem o que tu fazer. Isso é problema. Sim. Porque Sim, aí só... A pecuária ainda tem uma distância enorme ainda para subir. Assim, vamos falar assim, né? A gente já mediu trabalhos, enfim, isolados de módulos de produção, não de uma fazenda grande, mas a gente já sabe que dá para produzir. Vamos botar 1.000 quilos por hectare, eu já tenho essa medição. Sim. Então... Aí tu vai para uma média nacional a menos de 100, de porra, eu tô andando de ré, né? Então tem espaço. Vocês têm clientes lá em Goiás também? Tenho no Goiás e tenho no Mato Grosso do Sul. E como é que é a dinâmica desse cara? Se fosse comparar as diferenças, de lá e daqui. Pro sul aqui. Assim, vamos lá. Mato Grosso do Sul, propriedade grande, né? 10 mil hectares, 11 mil hectares, né? É um sistema muito extensivo ainda, né? E eu acho que um dos grandes travas, às vezes, eu acho que é o tamanho da área, porque a necessidade de investimento é muito, por isso que os pequenos tudo conseguem verticalizar, esses números melhores estão nas pequenas propriedades. Mas o que o Centro-Oeste me ensinou, e eu acho que serve muito para o Rio Grande do Sul, né? A questão, lá a seca é definida, são 5 meses sem chover. Então, a gente lá tem técnicas para passar essa seca. Sequestro é uma técnica maravilhosa que cabe muito bem no Rio Grande do Sul e a gente não faz. A gente sabe que vai dar seca, a gente sabe que vai dar uma enchente e a gente não tem um seguro, não tem uma comida guardada. Então, os números são mais extensivos, né? Uma pecuária de volume, tá? Mas a gente já está conseguindo, em áreas pequenas, uma produtividade maior. Né? Nelore é uma raça extraordinária, porque não morre, não adoece.
cruzamento industrial proporcionou algo para eles que é fantástico, né? Porque tu tem um F1 ali com uma heterose de 100%. A gente vê bastante fazenda que já está organizada assim, desmamando bezerro, como fala lá, de 270 quilos. Aí já começa a mudar um pouco a relação da cria, sabe? Eu acho que não adianta a gente ter 90% de prenhas, até a gente nem quer ter 90%, porque a fazenda precisa dessa vaca vazia, né? Caixa, eu sempre né? digo, cara, 85 é show de bola, né? Até porque eu preciso que essa novilha que emprenha, ela também vai agregar peso no nosso estoque, né? Então, eu acho que a gente precisa produzir um terneiro no cedo, aqui, para ter idade para dar 250 quilos. Não adianta dar 90% de prenhez se 60% da tua aparição é no tarde. Aí chega lá em maio, ele tem 5 meses, ele não vai dar. Não, dá 150 quilos Então, eu acho que... Eu acho que muito gaúcho tem que dar uma passada lá em cima para ver como é que eles passam essa dor, porque é 5 meses sem cair uma gota de chuva, né? Mas é engraçado, eu ando também lá pra cima e o pessoal às vezes olha o contrário, né? Olha, não, mas lá é muito mais fácil, lá chove o ano inteiro, lá tem pastagem de inverno, lá... Eu sempre olho pra eles assim, mas a diferença lá é que em fevereiro entra uma frente fria, chove e vem a 9 graus. E aí as pastagens de verão param tudo. Aí depois volta a chover, esquentar e vem uma seca. Então essa diferença de temperatura e essa falta de previsibilidade... que lá pra cima tem mais, querendo ou não, né? Aí os caras falam, não, mas daí cortou a chuva em abril. Esse ano foi mais, foi bom. E aí, esse ano foi ruim a chuva, começou a chover. Sempre vai ter pontos de início e fim, mas tá preparado pro pior, exato, né? Tu sabe que o pior vai acontecer. A diferença é que lá tu sabe que ela é de X no mês tal ou mês tal. Aqui tu sabe que ela vai acontecer, talvez ela aconteça em janeiro ou um pouquinho antes em dezembro ou junho. Mas a seca também pega muita gente surpresa, né? Pega gente despreparada. Não, na verdade tem muita gente despreparada lá. Não é que sim, lá... o cara entra rapaz, a gente sabe, termina, né? Setembro não vem, outubro não chove, o cara... O ano passado deu 180 dias lá. Ficou por terra. E quando dá essas secas muito grandes lá, o capim morre. Morre, tem que replantar algumas áreas. Muita área de broto. Então, eu acho que é uma escadinha, sabe? O grande produtor do Rio Grande do Sul tem que aprender com os colonos aqui do Vale do Taquari, ali, que bota 100 vacas em 10 hectares. As grandes fazendas do Centro-Oeste têm que aprender com os menores daqui, porque lá realmente a produtividade, né? Claro, tem fazendas muito produtivas, mas na sua grande maioria a produtividade por hectare é muito baixa, e é isso que baixa a média nacional, porque são muito grandes as áreas. Também. Pantanal... E no fluxo, né? Tu chega lá no Pantanal, por exemplo, que faz parte do nosso número, aí tu chega lá e vê, tem uma fazenda para arrendar. Que área? 10 mil hectares. Dá para botar quantas cabeças? 2 mil. É 0,2, 0,3, né? Entendeu? Então, isso aí acaba atrapalhando bastante o nosso número nacional, sabe? Tem uma área lá em Minas que o Armindo atende, a gente andou lá e disse, cara, vamos adubar e fazer. Disse, se eu fizer nessa área, se eu fizer tudo, eu boto todo o gado da fazenda e vai me sobrar o resto das áreas. Não adianta eu apertar tudo em 100, 200, porque eu tenho 4 mil hectares aqui. Dependendo da densidade, vai ser mais, é só distribuição de lotes, é só organizar prenhez, organizar algumas coisas primeiro, construir essa base para depois. Exatamente. Não adianta eu ir lá, colocar um monte de adubo aí não tem nem gado para colocar na fazenda. Exatamente. Mas são tudo coisas que tu, óbvio, né, a gente vai conversando, são coisas que tu consegue enxergar e entender quando tu tem um número, tu tem o dado, tu vai... Não, aí fica... eu ia fazer uma pergunta, quando é que o cara, eu sei que tu tem que entrar nas DIA, né? Nós já estamos indo. Quando é que o cara diz assim, tia, você pagaram? O cliente para vocês diz assim, tá, vocês pagaram. Hoje vocês pagaram. Quem é o cara aqui? Quando é que... Cara, eu acho que a hora que... Se o Gabriel quiser falar também, eu falo meio demais. Mas eu acho que a hora que ele tira o frio da barriga e que ele tira a venda dos olhos, eu acho que para mim já se pagou, entendeu? Porque ele tá andando em círculo há muitos anos. A hora que ele percebe que ele parou de andar em círculo, eu acho que ele acredita que valeu a pena, porque não é uma coisa que eu consigo mensurar. Talvez em algumas decisões, sim. Sim, né? Vamos fazer uma intervenção aqui e ali, quando ele pede opinião. Mas a segurança que tu tem para cada Pix que tu faz de uma compra... Tá tranquilo. Porque assim, tudo que tu errar na pecuária, tudo que tu gastar errado, tu não recupera mais, cara. Só ano que vem, para te fazer diferente, entendeu? O gado já comeu aquele sal no consumo errado, aquela ureia foi aplicada do jeito errado, sabe? Tu tomou as decisões erradas e cada decisão errada na pecuária... Cara, uma decisão errada
porque ele não tá já pagou o nosso serviço, né? E reverbera 2, 3 anos para frente, né? Às vezes é 1 mês, 2, reverbera muito para frente, né? É que se tu olhar, por exemplo, hoje, se tu entrar num supermercado, pode ser uma venda, uma padaria, o que for, tem um sistema de gestão lá dentro. E mexe com um valor que às vezes não chega a 1% do valor que o produtor está mexendo lá. Não fala muito em padaria, que os caras estão meio ressabiados dos padeiros. Vamos, Grêmio. Não, agora voltamos de novo pro jogo. Tchê, então... O pessoal ficou meio sem dormir. A sorte que durou uma noite só, né? Foi só o tempo da massa crescer. O sonho abatumou, o sonho voltou. Então, o que acontece? Que o Eduardo falou, às vezes, de tu ter um negócio. Vamos botar que eu tenho um mercado. E tu consiga enxergar o que de fato tá te sobrando, tá te dando de resultado. E tu consiga analisar o que tá sobrando do açougue, o que tá sobrando da padaria, das bebidas. Então, tu consegue visualizar o teu negócio e saber aonde que tu pode mexer para corrigir. Eu acho que simplesmente nesse momento que ele consegue entender o negócio dele, eu acho que já se pagou. Exato. E uma coisa que o Eduardo falou também é essa coisa de... a tranquilidade na hora de pagar um boleto, um Pix, porque a impressão que dá, quando o cara não tem controle, está no escuro. Tá no escuro, você tá meio tentando ajeitar aquilo ali no escuro. Cara, quando você tem tranquilidade, beleza, tem um Pix, sei lá, de 40 mil pra fazer, tá tranquilo. Porque e é sempre assim, né? Grandes contas. E aí, senão todo mundo tá sempre achando que tá... O cara tá sempre, né, com aquela culpa que tá pagando, que ali tá muito caro, que tá um problema, que não sei o quê. E aí você tem essa tranquilidade pra saber assim, isso aqui é importante, que vai mexer nessa engrenagem, e no final, lá na frente, vai... E melhor ainda é quando ele tem um orçamento previsto. Exato. Aí fica perfeito. Por causa que hoje a gente tem propriedades que a gente simplesmente faz a parte financeira ali do que está sendo realizado. Agora, se ele tiver um orçamento, por exemplo, esse mês aqui eu vou gastar 90 mil de nutrição, de sanidade eu vou gastar 80. E assim, tu ter essa clareza, a hora que ele pagar, ele não vai... ficar apavorado, Sim, porque ele vai olhar lá, não, isso aí estava dentro do que estava previsto e eu sei que o resultado, se tudo der certo aqui, eu sei quanto que vai me sobrar. Tá indo. Eu posso gastar isso, né? Eu previ gastar tanto e produzir tanto. Então, se ele está acompanhando a produção e o custo, ele perde o medo. Tá feito. Vamos lá, nós temos um blog aqui que chama Perguntas da IA. A gente fez uma rodada com vocês aqui, né? E coloquei na IA e aí eles sugeriram algumas perguntas. Vamos lá. Bora. Tem umas boas aqui. Vamos ter que fazer umas duas, né, Bruno? Porque nosso tempo tá meio... Mas vamos lá. Tem uma primeira aqui que fala um pouco sobre a questão de compra de bezerro ou terneiro. Porque hoje se compra muito pelo olho, peso, né? E se paga pelo peso. Só que a gente sabe que cada vez mais, tendo informações, não só da genética do animal, a gente... Tem outras informações que com a gestão de dados vai ter mais detalhes sobre essa compra. Vocês acham que, aqui está perguntando, a pecuária vai chegar num ponto em que o bezerro vai ser negociado não só por peso e raça, mas também por um score de dados da fazenda de origem? Essa é fácil, tranquilo. As complicadas ele me olha. Não pode falar. Mas, tia, eu acho que... Primeiro a gente tem que conhecer, de fato, os números que tem dentro da fazenda. Eu acho que esse pode que seja, mas acredito... Hoje já consegue entregar isso aí, quando tu dá as médias lá, que tem a origem, sabe qual é o que performa e não performa. Hoje o que a gente consegue, por exemplo, se tu é um produtor, um recriador, uma pessoa que faz recria e engorda, a gente faz, no momento que a gente lança aquele animal, que entrou o animal para dentro da propriedade, a gente sabe de quem que veio. Automaticamente, o quanto que sobrou daquele lote, quanto que deu o resultado do fornecedor, isso aí a gente fecha. Já é um... Porque essa tem uma propriedade, essa propriedade que eu atendo lá no Mato Grosso do Sul, a gente produz touro, tá? O gado tem um melhoramento genético do Pint, tá? E a gente faz a seleção dos touros, é uma seleção muito rígida, eles selecionam só 20%, e aí tem um confinamento. Tem alguns confinamentos que a gente vende, sabe? E aí eu entrego, porque eu faço todo o controle, eu entrego toda a performance dos animais ali, né? E tem confinamento hoje, né? Por eu entregar o dado e ele também mede lá, hoje já é baseado... Tipo, ele sempre paga mais para ter aqueles animais. Claro, é fruto de uma seleção, é um refúgio de touro. Só que é um animal que chega ali e te bota um rendimento de carcaça muito maior, te bota um desempenho muito maior. Um animal que já sabe comer no coxo. Então, com certeza, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que a gente está um pouco longe, né? Porque a gente está no desafio de abrir o olho para medir, né? Então, mas a partir do momento que a gente tiver esse banco de dados,
e que as pessoas conseguirem aprender a ler, eu acho que é um caminho Antes de natural. comprar, não precisa me comprar, me manda os dados dos teus erros aí. Eu acho que é o caminho natural. Eu acho que vai chegar nesse ponto aí. E aqui tem uma outra, tem algumas outras aqui, né? Mas se vocês pudessem ser responsáveis por gerir os dados, todos os dados da pecuária brasileira, qual seria a primeira informação que vocês pediriam para mostrar, né, em tempo real? Qual seria a principal informação que vocês acham que tem que ter na pecuária brasileira? Eu acho que a principal informação é... Ou na fazenda, enfim, que vocês acompanham, né? Não, é que, na verdade, é muita coisa, mas eu acho que tudo começa pela relação de lotação e carga. Eu acho que a partir daí tu começa a dizer, bom, isso aqui está subutilizado, está superutilizado, né? Porque aí tu já tem um retrato do que tu vai enxergar em termos daquele número final, que é o número mágico, né? Que é quantos quilos por hectare ano. Porque a partir dali que tu monta um plano de crescimento, né? Daqui a um pouco tu arrenda um pouco para a agricultura, daqui a um pouco tu, né? Tem muito, não é o que a gente indica, nem o que a gente quer, mas muitas vezes o cara tem que vender um pedaço, porque, mas eu não posso vender que é patrimônio, então tu vai ter que viver como pobre pro resto da vida, porque vai pegar um dinheiro a 15%, né? E aí a hora que tu começa a colocar essa conta, né? Esse percentual muito elevado de juros, né? Dentro da tua conta, do teu negócio já não vai para frente, cara. Infelizmente a pecuária é seguro, é um negócio bom, mas ela não faz mágica. Né? Aí com um pouco tu vai ali, te alavanca em um percentual muito grande, cara, aí tu começa a remar para trás, infelizmente. Então eu acho que o ponto de partida é como que eu estou explorando a minha área, qual é a lotação que eu tenho, a qualidade dos meus animais, e a partir daí tu toma tuas decisões, né? Boa, tem mais uma? Não, acho que é isso aí. Chegou. Como é que vocês estão usando já IA? Essa coisa que a gente só fala em IA, como é que vocês estão? Já estão fazendo alguma coisa? Estão colocando? Como é que ela está ajudando? Como é que ela vai ajudar aí os clientes, produtores? Porque eu fiquei pensando no operacional de vocês também, né? Dentro da... Porque imagina, como várias fazendas, os caras mandam informação picada sem um padrão, sem nada. Sim. A IA tem ajudado? Hoje, o que acontece? Como ainda é algo muito novo, a gente está um pouco segurando justamente para evitar qualquer tipo de erro nesse primeiro momento. Que o que nos facilitaria muito? Como que nem tu disse, por exemplo, as informações, elas vêm através de um grupo do WhatsApp. Como que eu faço para que no momento que envie essa informação, automaticamente já seja processado, sem precisar passar por esse meio campo? E isso a gente está em desenvolvimento de aplicativo justamente para conseguir fazer com que a gente tenha uma agilidade maior, uma segurança maior e facilitar toda essa mão de obra. Aí a IA vai nos auxiliar muito, que é justamente fazer com que a informação, no momento que seja gerada no campo, automaticamente já venha para uma base onde a gente tem que aprovar ou editar. Mas que a gente evite, por exemplo, exatamente hoje, a gente precisa estar revisando todos os grupos do WhatsApp. Cada cliente tem a sua gerente de conta, que cuida de X contas, onde todo o tempo ela está de olho no WhatsApp. Chegou a informação, ela protocola a entrada, recebimento daquele dado, processa, e daí o cliente já tem a informação atualizada. Eu acho que a IA ela pode entrar muito nesse meio campo, mas por enquanto ainda a gente não está utilizando diariamente ela. Beleza. Em seguida eu quero ver o relatório aí, cara, os benchmarking de vocês aí, falar disso, trazer número que a pecuária precisa, tá mostrando, né? Os clientes que vocês têm, onde é que os caras estão, trazer esse número, claro que a gente sabe que tem toda a questão de proteção de dados, né? Mas isso é super importante para trazer, assim, quem tá mesmo medindo e fazendo, trazer o que é real pra gente sair do escuro desse... ter os dados reais que acontecem para tomar de decisão. Acho que isso aí vai auxiliar todo o setor, né? Então vamos pensar nisso aí, de fazer e trazer isso, trazer essa informação. A pecuária precisa disso para auxiliar na tomada. Guris, obrigado pelo... Nós estamos gravando no domingo, tá? Vocês vão ver isso em algum dia aqui. Domingo nós estamos firme. 20 para as 8 nós estamos gravando. E os caras dizem que a gente não bota o pé no barro, né? Que não tá embarrado, mas nós estamos aí 20 para as 8, estamos gravando domingo, estamos tocando. Satisfação em estar com vocês aqui. Estamos de portas abertas, tenho certeza que o pessoal vai adorar. Quem está passando as arrobas aí, quem quiser descobrir mais aí, entender, entra em contato com os guris da Orienta. Com certeza vai trazer mais
clareza, né, nessa tomada de decisão. A pecuária precisa muito, todas as atividades precisam, né? E tenho certeza que isso, cara, facilita muito a vida de quem está tocando, de quem está no campo. Obrigadão, guris. Satisfação mesmo. Obrigado. Vamos que vamos. Satisfação é toda nossa de poder estar aqui com vocês batendo esse papo, que foi bacana demais. Eu adoro falar de pecuária. Com a cachaça. Tá louco. Obrigado mesmo. Agradecer a todos vocês que acompanharam a gente até agora, também aos nossos parceiros, a San Esteban, CIA Brasil, a Inex 360. Muito muito obrigado. Um grande abraço. Não esqueça também de nos seguir nas redes sociais, né? @pé_no_podcast, todas as redes, também Armindo.Bart e... Esqueceu até o teu. Esqueci o meu, cara. Puta vida. Armindo Bart no Instagram e também BP Quadros. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo Pé no Barra Podcast. Valeu, até mais.